Opa, fala povo do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, gente, o tema do vídeo é muito fácil hoje, tá, de entender. O tema é sobre proporções, tanto diretamente proporcional quanto inversamente proporcional, ok? Bom, vamos ao vídeo. Bom, gente, então, para explicar o que é uma proporção, é uma comparação de grandezas. Como assim, Thiago, o que é grandezas? Grandezas são coisas comparadas a outras. Um exemplo muito simples. Se eu tiver muito dinheiro, eu vou ser mais feliz ou mais triste? Opa, peraí, dinheiro. Ou seja, a quantidade de dinheiro com a quantidade da minha felicidade. Tanto dinheiro, roupas, brinquedos, pessoas, assim por diante. Isso são grandezas. Tanto é uma quantidade de alguma coisa ou entre outros, tá bom? Comparando tanto, se tiver mais pessoas, eu vou demorar mais tempo ou menos tempo? E assim por diante. Quantidade de pessoas, tempo, velocidade e assim por diante, ok? Bom, agora eu vou explicar o que é diretamente proporcional e inversamente proporcional. O diretamente proporcional é o seguinte: quanto mais tiver de alguma coisa, eu vou ter mais de outra. Um exemplo muito fácil. O exemplo da felicidade. Se eu tiver mais dinheiro, ou seja, mais dinheiro, eu posso ser mais feliz. Opa, pera aí, então automaticamente eu vou ser mais feliz. Ou seja, está aumentando os dois, ok? Um exemplo muito simples também. Se eu vender mais, eu vou ganhar mais dinheiro, ou seja, mais vendas e eu ganho mais dinheiro. E assim por diante. Ou seja, tanto se eu vender muito, eu vou ganhar mais, ou seja, quanto mais de alguma coisa, mais de outra. Menos de alguma coisa, menos de outra. Ou seja, tem que estar comparado. No mesmo sentido. Quanto tiver mais, mais. Quanto tiver menos, menos. E assim por diante, ok? Bom, gente, então, pegando o exercício aqui, eu vou ter que explicar o que é a razão, certo? Porque acontece muito ainda em proporções. E mostrar o exercício na diretamente proporcional, ok? Bom, a razão seria o seguinte, ó. Seria a comparação de uma grandeza para a outra. Ou seja, se eu tiver 5 maçãs e outra pessoa tiver 7, essa seria a comparação. Se eu ganhar mais 5, ele vai ter mais 7. E assim por diante, certo? Ou seja, vamos supor, ó, mostrando aqui, certo? Vamos supor que a pessoa tem 7 maçãs e eu tenho as 5. E bom, para cada 5 maçãs que eu ganhe, ele vai ganhar 7. Ou seja, essa comparação de 5 para 7. Ou seja, aí vai aumentar mais 5 embaixo, certo? Que vai ser 10. E mais 7 em cima, que vai ser 14. Que vai dar 14 por 10. E assim por diante, que eu vou mostrar no exercício. Olha, vamos supor que Pedrinho tenha 10 anos, certo? Que Pedrinho tenha 10 anos. E a Amanda tenha 5 anos. Opa, pega aí. Nós vemos a grandeza de idade, certo? Que o Pedrinho tem 10, a Amanda tem 5. E bom, qual a comparação da idade de Pedrinho para a de Amanda? Ou seja, eu vou ter que comparar. Mas como assim, Thiago, me demonstra? Bom, é assim, ó. Eu vou pegar, certo? 10 anos por 5. Se fosse a da Amanda primeiro, aí eu botaria a idade da Amanda em cima, que seria 5 por 10, tá? Isso depende muito do enunciado do exercício, que eu quero achar a razão. E bom, mostrando a razão, seria o seguinte, eu vou ter que simplificar tanto em cima, tanto embaixo, ok? Bom, qual é o divisor em comum, ou seja, a pessoa que vai dividir entre 10 e 5? Bom, 2 não é, porque 5 não é divisível por 2. 3 também não é, porque nenhum dos dois é. 4 também não é, porque 5 não é par. E assim por diante. E 5, opa, pega aí. 10 dividido por 5 vai dar 2. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Ou seja, muito simples, que vai dar 2 por 1. Assim, ó. Para cada ano que a Amanda tem, o Pedrinho tem 2 anos. Ou seja, ele tem o dobro da idade dela, entendeu? E assim por diante. É muito simples, muito fácil. Continuando, essa aqui é a razão. A razão é a comparação de uma coisa para a outra. O outro exemplo muito simples. Se eu ganho, para cada reais que eu ganho, a outra pessoa recebe 20, qual é a proporção? Ou seja, eu ganho 10 reais, certo?
e a pessoa ganha 20 para cada 10 reais que eu ganho, ou seja, 20 reais. Aí eu vou ter que simplificar também, que no caso ambos vão ser divididos por 10, tá? Que é só cortar o zerinho. Aí vai ser assim, para cada R$ 1 que eu ganho, o fulano ganha mais R$ 2. Ou seja, essa razão, a comparação, tanto para aumentar, tanto para diminuir também. Ou seja, se eu perder R$ 1, ele pode perder 2, e assim por diante, tá? Bom, muito simples, fechou. Agora eu vou mostrar um outro exercício e eu vou ter que explicar como é que faz indiretamente proporcional. Então, exercício 2, tá? Olha, vamos supor que 10 carrinhos são produzidos em 1 hora, tá? Numa fábrica qualquer, ok? Carrinhos aqui, certo? E horas do outro lado. Lembrando que proporção normalmente é usada a comparação de regra de 3. Olha, 10 carrinhos em 1 hora, ok? E bom, se eu tiver 2 horas, quantos carrinhos vão ser produzidos? Ou seja, peraí, estamos comparando também, que é a proporção. Aí no caso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a conta de 3 normal, porque é diretamente proporcional. Por quê? Porque vai aumentar a quantidade de carrinhos. Olha, se em um tempo eu tenho certa quantidade, se eu tiver mais tempo para fazer mais carrinhos, eu vou ter mais carrinhos também. Ou seja, porque vai aumentar os dois lados. Tanto aqui está aumentando, tanto aqui está aumentando, certo? Bom, esquematizamos e beleza, tá? O que a gente vai fazer? Bom, x, certo? Igual a 20. Por quê? Porque vai ser 10 vezes 2. X vezes 1 é x. E 10 vezes 2, 20, ok? Opa, pera aí. Vai ser 20 carrinhos aqui. E a mesma coisa de comparação da razão. Que seria assim. Para cada hora eu vou construir 10 carrinhos. Simples assim, ok? Tanto aumentando quanto diminuindo. Um exemplo, se fosse metade de 1 hora, aí seria metade de carrinhos. E assim prosseguindo, tudo fácil e de boa. Bom, tanto isso quanto vários exercícios. A razão é a comparação, ou seja, tanto de uma coisa tanto para a outra, ok? Bom, agora eu vou mostrar inversamente proporcional. Agora eu vou falar sobre indiretamente proporcional. O que seria isso? Olha, é o seguinte, quanto eu tenho mais de uma coisa, menos eu vou ter de outra. Um exemplo, vamos supor que tem um churrasco, certo? E nesse churrasco tem 25 quilos de comida, ok? Tanto arroz, feijão, carne, assim por diante, ok? Se eu for dividir 25 quilos para 5 pessoas, quanto fica? Olha, 25 por 5, que no final vai dar 5 quilos, ok? Para cada pessoa. Bom, beleza. E agora, se eu tiver 10 quilos, se eu tiver 10 pessoas para dividir 25 quilos, opa, pera aí, 25 por 10, certo? Bom, para a gente fazer a divisão por 10, é só a gente tirar o zerinho embaixo e pular uma casinha para a esquerda, que no caso vai ficar 2,5 quilos. Bom, vocês perceberam uma coisa? Quando tinha 5 pessoas, ficou 5 quilos, certo? Para cada uma. Mas quando ficou 10 pessoas, ficou apenas 2,5 kg. Aí que fica engraçado, por quê? Porque aumentou a quantidade de pessoas, diminuiu a quantidade de comida para cada um. Tá, Thiago, entendi como é que funciona, mas como é que eu resolvo um exercício assim? Bom, diferente do diretamente proporcional, a gente vai esquematizar, certo? Vamos supor que a gente não saiba a quantidade de 10 pessoas, ok? Aí 5 pessoas fica 5 quilos, ok? E embaixo fica o x, tá? Que eu quero achar, ok? A gente não vai multiplicar em cruz. O que a gente vai fazer? A gente vai inverter aqui primeiro, certo? Ou seja, o x vai ficar em cima e o 5 vai ficar embaixo. Lógico que a gente vai perceber se é realmente indiretamente proporcional. O que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar em cruz e achar o resultado do mesmo jeito. Aí que vai dar o quê? 10x, certo? Igual a 5 vezes 5, que vai dar 25. Que no final vai dar 2,5 kg do mesmo jeito. Ou seja, vocês entenderam?
Quando é indiretamente, a gente vai inverter um dos lados, tá? E multiplicar em cruz normal. Simples assim. Vou pegar um exemplo número 2. Muito simples, ok? Vamos supor que a pessoa numa moto, em 60 km por hora, ela chega no destino dela, não importa onde for, em 2 horas, ok? 60 km ela chega em 2 horas. E se a pessoa tivesse em 20 km por hora, quanto tempo que ela demoraria para chegar no outro lugar? Ou seja, pega aí, 60 km demora 2 horas, 20 km demora X. Você concorda comigo que quanto mais devagar a moto for, ela vai demorar mais tempo? Opa, pega aí. Quanto mais devagar, vai demorar mais tempo. É inverso. Ou seja, quanto tiver menos, vai demorar mais. E assim por diante. Se tiver mais, vai demorar menos. Bom, é o que a gente vai fazer. A gente percebeu que é inversamente proporcional. Então a gente vai pegar, certo? E vai inverter com um de cima e o de baixo. Que vai ficar x horas em cima e 2 horas embaixo. Aí vai ser 60 vezes 2, certo? É vezes 2, ok? E 20 vezes x. Aí no final vai dar o quê? 120 por 20. Bom, em primeiro lugar, vamos cortar o zerinho aqui, certo? 12 por 2, 6. Vai demorar 6 horas. Simples assim. Ou seja, se a pessoa for na mesma moto em 20 km por hora, ela vai demorar 6 horas. Ou seja, vai aumentar a quantidade de tempo que vai demorar cada vez mais. E assim por diante. Ou seja, a gente tem que analisar o exercício. Tem que pensar assim. Pera aí, vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar ou vai diminuir, entendeu? Tem que ir praticando os exercícios. Que no caso seria a velocidade e a quantidade de horas. Se fosse mais rápido, ia demorar menos tempo. E assim por diante, ok? Bom, gente, muito obrigado por terem visto o meu vídeo mais uma vez, tá? Bom, pessoas, qualquer coisa, qualquer sugestão, qualquer dúvida, pergunta aqui nos comentários. Bom, deem sugestões aqui para eu continuar minhas aulas. Bom, pessoas, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E bom, gente, qualquer coisa me chama, tá? E é nóis.